Seja muito bem-vindo a mais um Conecta Mais Saúde, aqui no seu espaço semanal para falar de saúde. Nesse sábado gostoso, a gente vai começar a falar sobre Novembro Azul. É isso mesmo, viu, pessoal? A gente vai falar desse tema que é dedicado, nesse mês, que é dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, especialmente a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que continua sendo um dos tipos de cânceres mais comuns entre os homens. Mesmo assim, muitos homens ainda evitam as consultas, deixam os exames para trás e os sinais acabam sendo despercebidos, viu, pessoal? Então esse bate-papo ele é fundamental para você, sem tabu, sem medo, E para a gente falar sobre isso, eu convidei o Dr. Flávio Izuka, médico urologista. Vamos conferir a matéria? E olha só, pessoal, no Conecta Mais Saúde de hoje, a gente tá em clima de Novembro Azul, E nesse sábado, como todos os outros, eu sempre trago um profissional de renome para poder conversar com vocês sobre o tema. E para falar com vocês hoje, eu trouxe o Dr. Flávio Izuka. Ele é médico urologista, médico de diversas instituições do Brasil de grande renome, como o Hospital Albert Einstein, doutor? Muito bacana te receber. Obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Obrigado pela presença. E, doutor, em pleno 2025, a gente ainda tem problema de tabu quando se fala em saúde do homem e consulta ao urologista? Pois é, Rafael, a gente ainda vê isso, tá certo? E a gente observa três coisas, A primeira questão é que, na cultura brasileira, procurar o médico ainda tem uma questão de parecer fraco, Então, alguns homens ainda têm uma resistência cultural. A segunda questão é que muitos têm paura, têm um medo absurdo e dizem com frequência que quem procura acha. Pois é. E acabam evitando o médico a todo custo. Mas, por último, assim, o que a gente vê felizmente é que as mulheres exercem um papel fundamental. Então nós vemos filhas, esposas que levam os homens ao urologista e felizmente isso é algo que acaba beneficiando os homens, porque eles realmente, no geral, são negligentes na questão da prevenção. É verdade, é verdade. Olha só, mulherada, que papel importante que vocês têm aqui também sobre a saúde dos maridos e do pessoal todo, E, doutor, com que frequência que é importante que esse homem procure o urologista, É a cada 6 meses, é um ano? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. De uma forma geral, todo homem, a partir dos 50 anos de idade, deveria procurar o urologista todos os anos. Tá. Mas aqueles que têm histórico na família de câncer de próstata ou são pretos, devem começar antes, a partir dos 45 anos, também anualmente. Gente, olha só que informação importante, E não adianta só o Dr. Flávio estar aqui com vocês, aqui no SBT, falando sobre isso com vocês, se vocês não procurarem a ajuda médica, que não é só em novembro. Não é isso mesmo, doutor? É ao longo do ano todo. É isso mesmo. E tem uma novidade para você. Já faz uns 2 anos que o toque retal, que é uma coisa que muita gente tem medo, tem receio, preconceito, passou a ser opcional. Existem casos onde ainda é necessário, mas a ressonância magnética de próstata veio para ajudar na prevenção. Então, hoje, não são todos os pacientes que precisam do toque. Tá. Isso é o urologista que acaba decidindo quando é importante ainda. E quando a gente fala, doutor, assim, da saúde do homem, da saúde sexual, enfim, quais são os sinais que esses homens precisam se atentar, para acender uma luz ali, Olha, tem alguma coisa errada. Bem, o primeiro recado extremamente importante é que o câncer de próstata, no início da doença, não dá sintoma. Olha só. Por isso que o exame de rotina é tão importante, Mas qualquer sinal de alerta de anormalidade, como sangue na urina, sangue no esperma, dor, dificuldade para urinar, deve ser valorizado e deve ser motivo de marcar uma consulta o quanto antes. Olha só, pessoal, o Dr. Flávio, ele tem um Instagram com diversas dicas lá. Então, eu já vou pedir para vocês pegarem o celular agora, eu vou deixar um QR Code aqui na tela, vocês já vão escanear já para seguir o Dr. Flávio, porque lá você vai encontrar diversas outras dicas sobre urologia, sobre saúde do homem, então é importante já seguir o doutor para não perder nenhuma dessas dicas. E doutor, assim, no caso do câncer mesmo de próstata, o diagnóstico ele é realizado como? Quais são os exames? Como que é feito esse diagnóstico?
Bem, o exame de próstata hoje é muito baseado no exame de sangue chamado PSA. Perfeito. Tá certo? Que tem que ser feito todos os anos. Quando ele dá alterado, aí isso cabe ao urologista decidir como prosseguir. Mas geralmente é solicitado uma ressonância de próstata. Tá. E quando uma nota chamada PIRADS dá 4 ou 5, nós temos que indicar a biópsia de próstata. É assim que se faz o diagnóstico. Certo. Esse PIRADS, vamos dizer que é como se fosse uma intensidade... É um risco de ter um câncer. Um risco aumentado de se ter um câncer. Exato. Perfeito. Quando a nota de PIRADS dá 1 ou 2, praticamente descarta câncer. Perfeito. 3 fica em cima do muro. 4 e 5, alto risco de câncer. Perfeito. E aí, precisa de uma biópsia, aí a biópsia acaba sendo necessária. Muito bacana, né? E assim, é óbvio, pessoal, né, que o médico que você vai consultar, ele vai conduzir todo esse processo junto com você. Mas eu volto mais uma vez na importância dos sinais e na questão da consulta regular ao urologista, né? Porque a gente consegue prevenir muito, né, doutor, no começo, né, doutor? Sim. Quando é pego no começo, tudo fica muito mais fácil, né? Praticamente todas as doenças da medicina são preveníveis ou tem cura no início, né? E eu quero também fazer um alerta. Hoje é muito comum homens tomando testosterona sem orientação médica, né? Por uma questão mais estética. Sim. E o câncer de próstata combinado com testosterona pode ter uma evolução muito mais agressiva. Então, eu recomendo, tá, que antes de iniciar qualquer terapia de testosterona, que tem indicação em alguns poucos casos e jamais por indicação só estética, que procure um urologista e faça um acompanhamento. Pessoal, mais um ponto importante que eu vou reforçar, né? Então, a gente precisa ficar atento a tudo que tá muito na moda, tudo que tá muito fácil, né? A gente muitas vezes não sabe nem de onde estão vindo, né, doutor, esses hormônios. Então, pessoal, tomem cuidado, cuidem da saúde de vocês. Não é só em novembro, certo, doutor? Não, é o ano todo. É o ano todo, não é isso? Pessoal, mais uma vez, peguem o celular, escaneiem o QR Code que está na tela, sigam o doutor nas redes sociais. Doutor, obrigado, viu, pela presença, muito obrigado mesmo. E a gente fica por aqui e até a próxima matéria. Pessoal, o fim do ano tá aí e muita gente quer melhorar o visual. Para isso, a gente está num período ideal para iniciar os procedimentos estéticos e garantir o resultado para o final do ano. Então, a gente vai conversar agora com a esteticista Leandra Derzier. Ela vai nos explicar o que dá para a gente fazer, quais são os cuidados importantes para que você já tenha resultado agora no final do ano. E olha só, pessoal, aqui no Conecta Mais Saúde a gente gosta de trazer sempre novidade aqui para você. E a minha convidada de hoje é a Leandra Derzier. A Leandra é esteticista e ela vai falar com você, mulher que está em casa, homem também, que quer ficar melhor agora para as festas de final de ano e para janeiro. Janeiro tá aí, o verão tá aí, tá certo, Leandra? É isso mesmo? Logo em seguida tem o carnaval também. Muito bem. Correr. Muito bom, muito prazer, viu, receber você aqui, viu? Aqui. Ótimo. Muito bom. Olha só, gente, a Leandra, ela sabe de tudo daqueles procedimentos estéticos, daqueles procedimentos das artistas, sabe? Aquele um que você sempre procura, mas você não acha onde que tem. A Leandra sabe fazer. Ô, Leandra, e a gente tá entrando agora nessa época de final de ano, que muita gente tá procurando já procedimento estético, é isso mesmo? Começa bastante, assim, na verdade é o ano todo, né? Antigamente tinha uma procura em épocas, hoje, mas no final do ano o pessoal quer estar bem pro Natal, pro Ano Novo. Legal. Né? Então aumenta um pouquinho essa procura. Aí tem a Black Friday também, então potencializa tudo isso. É verdade, Black Friday, olha só, gente, tem coisa boa aí, hein? E olha só, Leandra, quando as pessoas pensam agora, vamos pensar agora já no Natal que já tá aí, né? Que procedimentos que as pessoas podem fazer que elas já conseguem ver resultado agora já pra festa de final de ano? A gente tem algumas opções, né? Então, por exemplo, o Ultraforming, que é um tratamento microfocado, todo mundo conhece, né? E que é aquele ultrassom, né? O Ultraformer, é isso? Faz um efeito lift, estimula colágeno. Então, legal. É um tratamento que para rosto é bem legal e você já vê o resultado muitas vezes na hora, no dia seguinte, nas próximas semanas vai melhorando. E olha só,
Sabe aquele efeito Cinderela? Aquela coisa que você já tá querendo já ficar bonita já na festa de final de ano. Então esse já é o procedimento certo pra você. E a Leandra vai falar pra gente aqui de mais coisas. Quer mais? Botox dá efeito já, ô Leandra? O Botox dá pra fazer também, né? Mas leva aí uns 5 dias, 10 dias pra fazer aquele efeito que todo mundo quer. Certo. De corporal, bastante procura massagem, né? Principalmente pra desinchar, já ir preparando o corpinho pros looks do Natal e do Réveillon. Microagulhamento dá pra fazer também, né? Porque ele é bem suave, então já dá um efeito legal. Quando a gente tá falando de tecnologia, né? Vamos separar e trazer um pouquinho mais, né, pras tecnologias. Certo. A gente vê que tem várias tecnologias, vários tipos de potência, né? E como que você identifica, assim, na hora que você vai fazer uma avaliação, como que você recomenda esses procedimentos pros pacientes? Então, por isso que a gente fala que a avaliação é muito importante, né? Então, assim, às vezes existem pessoas que quer saber por telefone, né? Mas a importância da avaliação pessoalmente é muito importante para a eficácia do tratamento. Então, é nessa hora que a gente vai identificar qual que é a potência que vai ser utilizada, o tipo de pele, flacidez, gordura, se a gente precisa de um contorno, se é só tratar uma flacidez, se é só um estímulo de colágeno. Então, por isso que é muito importante a gente ter aquele contato físico e pessoal com o paciente na hora. Muito importante, gente. E olha só, nem sempre o tratamento da sua amiga é o tratamento que é bom pra você, não é mesmo, Leandra? Porque às vezes as pessoas veem assim, né? Minha amiga fez alguma coisa e deu super resultado, mas na verdade, pra ela seria um outro tratamento. Acontece, né? Acontece, porque varia muito, né, de físico pra físico, de indivíduo pra indivíduo. Então, assim, às vezes a sua rotina não é igual à minha, o seu organismo não funciona igual ao meu. Então, depende muitas vezes a pessoa tá fazendo uma reposição hormonal, faz atividade física, a outra não faz. Então, tudo isso altera. Uma faz dieta, a outra não faz. Então, tudo vai fazer diferença e vai influenciar os seus hábitos no seu tratamento estético também. E é muito bom você falar disso, porque às vezes, né, pessoal, vocês aí em casa vão pensar só no tratamento estético, mas além do tratamento estético, precisa ter uma rotina de hábitos saudáveis também, né, Leandra? Muito importante. O que é legal é que, assim, quando a gente faz essa avaliação, normalmente eu já monto um planejamento para o paciente de acordo com a ficha de anamnese. Então, ali ele vai me dar todas as informações. Se eu verificar que existe a necessidade de uma indicação, por exemplo, de um nutrólogo que a gente tem no núcleo, né? A gente tem dermatologista, então a gente já faz aquela indicação ali na hora para complementar o tratamento. Então não é só a questão da estética, né? Envolve várias outras questões que a gente já pode estar orientando às vezes o paciente ali na hora da avaliação. Olha só, gente, que bacana. Então, como que é importante para você em casa tá com um bom profissional na hora de escolher fazer os seus procedimentos estéticos. A Leandra, no Instagram, ela dá várias dicas boas. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela já um QR Code para você já seguir a Leandra. Lá tem muito vídeo, tem muita dica dela sobre os procedimentos, então já pega o celular agora aí, já escaneia esse QR Code e já vai seguir a Leandra nas redes sociais. Gente, olha só, a Leandra tá com diversas promoções. Tem Black Friday agora, né, Leandra? Black Friday. Tem muita coisa bacana. O consultório da Leandra fica em São José dos Campos, aqui no Aquário, dentro do Núcleo Letícia de Oliveira. Então, assim, um lugar super bacana. Você vai ser super bem atendido. Leandra, obrigado, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez pela participação. Obrigada. Espero que volte, viu? Com certeza. Muito bacana. Gente, a gente fica por aqui. Até a próxima matéria. Esse foi mais um Conecta Mais Saúde. Eu espero que esse sábado tenha sido muito proveitoso para você tenha aprendido mais sobre a saúde do homem, mais sobre os procedimentos estéticos. E olha só, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Conecta Mais Saúde. Eu vou deixar no QR Code aqui na tela também. Tem o YouTube também, que você precisa seguir, @Conecta Mais Saúde também. Lá tem todos os vídeos dos episódios passados, então você vai poder ver e rever sempre que precisar. Queria te agradecer a companhia por mais esse sábado. Fiquem com Deus e até o próximo sábado aqui no TH+, SBT Vale. Tchau, tchau.